Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Confúcio. Oi, gente querida! Hoje eu trouxe um trabalho diferente, super gostoso de fazer, fácil, rápido, super em conta e o resultado é maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vi na internet o modelo desse passarinho e aí resolvi criar os filhotinhos. Então, bora trabalhar! Nós vamos começar pelo ninho. Então, nós temos aqui ráfia de palha, que nós vamos umedecer com cola branca para modelar essa palha nesse pote. Eu peguei um pote de medida, calculando colocar os 3 passarinhos, a mãe e os filhotinhos, né? Foi a ideia que me veio. Então, com a cola, eu umedeço a palha e aí vou espalhando a palha. Na verdade, eu vou moldando a palha no pote para ele formar, né, esse modelo aqui redondinho e não ficar soltando todas essas todos esses fiapinhos da palha, né, que fica caindo para todo lado. Então, com a cola ele vai ficar firme no lugar. Eu coloquei mais um pouquinho de cola na volta, que faltou, e agora eu vou modelando a palha em torno do pote. E agora, enquanto seca, nós vamos para outra etapa. Eu desenhei o molde no papel, né, numa folha de sulfite. Do sulfite eu passei para a caixinha de leite, né, para ficar mais fácil, como eu sempre faço, né, os moldes na caixinha de leite. E aí criei o pequenininho. A asinha deles é um coraçãozinho. E agora nós vamos passar isso para o feltro. Observe bem o lado do direito e do avesso. O lado direito do feltro ele é mais brilhante. Então sempre risque do lado do avesso e com uma canetinha térmica, né, que saia depois para facilitar o trabalho e não manchar. Então tá aqui tudo cortado. Eu fiz a mãe e 2 filhotinhos. Nós vamos unir as peças e casear. Para quem quiser fazer a costura à máquina para ir mais rápido, costura em cima da linha. Eu vou deixar o molde na descrição do vídeo. Então costura em cima da linha e deixa aí meio centímetro na borda quando recortar. E as asinhas nós vamos fazer dupla para ela ficar um pouco mais estruturada e firme no lugar. As asinhas precisam ser caseadas, porque senão o trabalho vai ficar estranho, mas o restante pode ser a máquina mesmo. Aqui eu trouxe um filhotinho para vocês verem a coisa mais linda que fica esse trabalho. E a gente não enfeita o outro lado porque ele vai ficar encostado na mãe, então não vai aparecer. E agora nós vamos montar, vamos fazer o grande. Eu ia pegar mais um pequeno, mas vamos fazer a mãe, para vocês verem o quanto é simples, fácil e rápido de fazer esse trabalho. Toda vez que a gente vai preencher com plumante uma peça que tem pontas ou bicos, como no caso do passarinho, a gente pega uma quantidade menor, né, e com o auxílio de um pincel, tesoura, eu uso a pinça, ou de um enchedor mesmo de boneca, leva para os bicos, né, para as partes mais fechadinhas, que é o bico e o rabinho. Aí em seguida eu já preencho a cabeça, que é para segurar onde foi colocado no bico, né, ele não soltar, e depois preencho todo o restante da peça. E depois que preencher tudo, é só fazer o alinhavo em torno de toda a peça, como eu estou fazendo aqui, e fechar como um fuxico. Olha que fácil, que trabalho simples e fácil de fazer. Não faz tão rente, né, na borda, deixa aí um meio centímetro para cima para fazer o alinhavo e o trabalho ficar seguro na hora da gente puxar. E aqui eu estou usando a linha poliamida, né, 100% poliamida. E quando a gente está fechando toda a peça, aqui no caso o passarinho, a gente observa se vai precisar colocar mais um pouquinho de plumante. Aí nessa hora a gente tem certeza
né, da quantia suficiente para deixar a peça perfeita. Acabando de preencher, é só puxar e fechar, né, como se fosse um fuxico, e arrematar. Eu sempre dou 2 voltas na linha para arrematar, para ficar bem seguro o trabalho. E olha que peça linda! A gente ajeita, né, depois que acaba de arrematar, para acabar de colocar, né, de moldar o plumante no lugar. E agora vamos colar as asinhas, né, e fazer todo o acabamento da peça. A gente sempre coloca os 2 lados para ver a altura certinha, para ficar bem perfeitinho o trabalho. E aí segura e já coloca a cola, que aí não corre o risco de sair do lugar. E sempre só na pontinha. Então, como a gente está segurando embaixo, a gente coloca bem rente, né, onde a gente está segurando, um pinguinho de cola, né, para não extravasar e a cola sair para fora aí do trabalho e tirar o acabamento. E aí, se for necessário, a gente levanta a parte de baixo e termina de colar sempre com pouquinha cola. Coloca um pinguinho, espalha com o bico e pronto, aí o trabalho fica seguro. Nessa peça, como ela é maior, então nós vamos fazer o acabamento dos 2 lados. Então eu posso usar o molde, né, para marcar o olhinho, e aí eu marco dos 2 lados, porque ela vai aparecer, né, dentro do ninho ela aparece, essa peça aparece, as outras 2 não. Ou fazer a marcação do olhinho na peça antes de preencher com plumante. E aí é a gosto. E aqui, para colocar a miçanga, eu pego uma linha dupla, dou um nozinho na ponta e não vou com ela até o fim. Passo a linha com a agulha do outro lado e volto para dentro dessa voltinha para poder prender a linha na peça. Aí fica seguro o trabalho. E nisso a gente afunda um pouquinho o olho para dar um charme na peça. Eu estou acertando a linha aqui porque ela ficou um lado mais curto que o outro. Pronto. Agora a gente coloca a miçanga. Já coloca do outro lado. Vai acertando, né? Coloca porque ela vira sempre quando a gente puxa a linha. Quando a gente puxa a linha e a agulha, ela sai um pouquinho, né, fora do lugar. Ela vira, na verdade. Então, a gente vai e volta mais umas 2 vezes, sempre passando a linha por dentro da miçanga para o trabalho ficar bem seguro. E para arrematar, a gente faz essa voltinha em torno da miçanga, passa com a linha e agulha 2 vezes dentro da voltinha para ficar bem firme o nozinho de arremate e puxa. E ela vai prender em torno da miçanga e some, não aparece. Aí você vai com a agulha perto da miçanga, onde começou o trabalho, e sai com ela em qualquer parte da peça, né, para o trabalho ficar super bem acabado. E tá pronta mais essa parte. E agora vamos para a asinha. Gente, eu achei linda essa combinação, né, desse tom de verde com a rosinha. As rosinhas são de feltro e as folhinhas são de EVA com glitter, porque eu acho lindo esse tom de verde. Ele não é nem clarinho demais, nem escuro. Super delicado e combinou super bem com esse tom de rosinha. Ficou maravilhoso esse trabalho, eu fiquei apaixonada. E nessa peça, que é a maiorzinha, a gente faz o acabamento da asinha nos 2 lados. E aqui eu estou dando acabamento no outro filhotinho. E o processo é o mesmo. Só que nas peças menores, né, como no caso aqui do filhotinho, o acabamento é só de um lado, porque não vai aparecer do outro.
E estão prontas todas as 3 peças. E agora nós vamos montar o ninho, que é muito simples, muito fácil também. São 3 círculos de papelão mesmo, tá? Não tem necessidade de ser de MDF. E para dar uma sustentação na base, nós vamos colar uma sobre a outra para podermos fazer a volta, né? O encaixe da volta, senão não dá sustentação suficiente para o trabalho ficar firme. Espera secar um pouquinho e aí a gente pega uma tira, né? Aqui no caso tem 2,5 centímetros de largura essa tira, por 40 de comprimento. E com cola quente mesmo a gente vai fixando essa tira em torno dessa placa redonda. Que nós vamos fazer um jardinzinho para colocar o ninho dos passarinhos. É só ir colocando a cola na borda, onde vai ser colada na base, até fechar toda a volta. E sempre segura um pouquinho até fixar, né, a peça. Se passar a cola e grudar e já soltar, ela não fica, né, ela acaba desgrudando. Então passa a cola e segura um pouquinho para ela ficar bem firme no lugar, aí não solta. Então a base já está pronta. Agora eu peguei, aqui onde eu moro tem muito jardim, então eu peguei um galho seco caído, cortei na altura que eu queria, de 12 centímetros. E agora eu vou fazer uma sustentação no pé desse galinho, para fixá-lo na base, onde vai ser montado o jardinzinho. Então eu pego uma tira de papelão com 2 centímetros de largura e 40 de comprimento, e eu vou enrolando, né, na parte de baixo do tronquinho, passando cola e fixando, né, enrolando em torno do galho, do tronquinho, porque ele vai parecer um tronquinho mesmo. Bem firme, né, sem deixar folga. E vou apoiando para que ele fique bem assentadinho, né, não fique saindo do lugar e depois ele fique torto e acabe ficando tombado no lugar, em vez de ficar retinho. E enrolo toda a tira em torno do galho ou do tronquinho. E faço isso em mais 2. Aí a gente ajusta conforme a forma que a gente quer dar para sustentar o ninho depois, porque o ninho vai ficar em cima. E aí a gente cola, né, esses 3 galinhos na base. Esses galinhos que parecem tronquinhos, eles têm 1,5 de diâmetro. E aí eu fixo os 3 um ao lado do outro, né, formando aí um tripé para dar a sustentação ideal aí para segurar o ninho. Só que depois eu percebi que colocando mais um ficaria mais ideal. Então depois eu encaixei, eu não fiz de novo essa base não. Em uma dessas bases eu abri um pouquinho com a ponta da faca e encaixei mais um tronquinho. E aqui eu estou engrossando a borda com 2 tiras de papelão na largura de 2 centímetros, quase 2, tem 1,8 aqui, né, para não passar da medida e não ficar com borda para fora. Eu quero que ela fique bem rente, todas elas na mesma medida. E usei 2 tiras para aumentar essa borda. Fiz isso 2 vezes. Esse trabalho que eu tô fazendo eu fiz 2 vezes. Deixando bem firme no lugar. Aí já é a segunda tira.
E agora a terceira placa redonda, nós vamos marcar o diâmetro dela, todas essas medidas, né, da base que foi feito o ninho de ráfia de palha, tem tudo na descrição do vídeo, no molde, né? Então eu marco o centro dessa base e retiro essa parte interna para poder continuar o trabalho. E aqui nós vamos fechar, né, essa borda toda, por isso que eu aumentei a borda, para poder ficar bem firme na hora de colar, senão ela fica muito frágil e pode entortar, né, pode até descolar. Então dessa forma o trabalho fica bem seguro. E colo nessa aba, né, que se formou aqui, em torno de toda a base. E agora nós vamos pintar. Eu peguei aqui um tom de marrom e depois eu vou mesclar, né, esse tom de marrom com um pouquinho de amarelo, separadamente, né, em alguns cantos, no outro em vermelho, né, para dar aquelas nuances avermelhadas e amareladas que tem na madeira. Mas nem vai aparecer tanto, mais na borda mesmo, porque aqui em cima nós vamos cobrir com musgo, né, musgo desidratado. Tem vários tipos, aí cada um escolhe aquele que melhor, né, se adequar ou, né, preferir trabalhar. Aqui eu já tô colocando um pouquinho de amarelo, agora eu vou começar a passar um pouquinho de vermelho, né, e depois de seca a peça, né, faz um visual bem bonito. Aqui faz parte dos galhos secos que eu peguei, né, alguns que tinham algumas sementinhas, então eu vou colocando em torno desses tronquinhos para enfeitar esse jardinzinho. E vou encaixando nessa base de papelão que eu fiz, né, para segurar os tronquinhos. É só ir colocando um pouquinho de cola quente e espetando os galhinhos, que eles se firmam ali, né, ficam bem fixos até. E essas sementinhas que caem, depois eu coloco, né? Na verdade eu colo em volta, depois de colocar o musgo. E agora, para fechar esses cantinhos que ficaram abertos, eu faço outros rolinhos com papelão e vou encaixando na medida do espaço aí para poder fechar todo esse cantinho, né, esse redondinho interno aí do jardinzinho. Faço o rolinho, fechando com cola quente, e depois coloco cola quente na base para prender esses rolinhos. E aí essa parte ficou toda fechadinha. E agora em torno, né, de toda essa volta, eu vou colando musgo desidratado. Esse não é um tipo de musgo que eu gosto muito, mas eu não encontrei outros, então acabei optando por ele. Esse aqui faz um pouco mais de sujeira. Mas depois que a gente cola ele todo, a gente joga um verniz spray transparente ou um preparado de água com cola branca em torno de toda a volta do jardinzinho, cobrindo todo o musgo. E aí realmente ele fica firme, não solta mais. Então, repassando, eu colei o musgo, borda interna da base aqui do jardinzinho, né, em torno dos tronquinhos, e na base de fora, né, para fechar a emenda aqui do papelão. Eu já vou mostrar para vocês como que ficou. Realmente esse musgo faz muita sujeira.
Todos eles fazem, mas tem um que ele é mais, ele parece uma rafiazinha, inclusive, bem fininho. Ele faz menos sujeira, mas ele é mais difícil de encontrar. E aqui ele tá pronto, olha. O musgo todo colado à volta, tanto interna quanto externa. E olha que graça que ficou. E agora eu vou usar esses raminhos de flores, que é de um outro projeto que eu fiz, um arranjo de flor de seda ou flor de maio, né, como muitos conhecem. Eu estou aproveitando, né, para usar aqui em torno do jardinzinho, para dar, né, uma vida aqui, um coloridinho. E ficou muito bacana. Como sobrou de um outro projeto, eu estou reaproveitando. Mas aí é a gosto. Convém colar umas florzinhas, né, para dar vida, né? Pôr um coloridinho aí e ficar mais gracioso o trabalho. Então eu vou medindo aqui a distância, né, aproximada, para ficar um trabalho equilibrado. E estou montando aqui, espetando nesses rolinhos de papelão que eu fiz, né, em torno das bases de madeira aqui, dos tronquinhos, e também os outros que eu usei para fechar. Olha que graça que vai ficando. E aqui tem uns menorzinhos que eu vou intercalar pelo lado de fora, né, entre um e outro. Se certifica que ficou bem firme, né, para não soltar depois, né, ainda mais se for vender. O trabalho tem que estar bem sustentado, né? Bem firme mesmo. Olha que lindo que ficou. E o nosso jardinzinho já está pronto. E agora nós vamos soltar o ninho aqui da tigelinha. Como eu passei cola, então ele gruda mesmo. Mas aí com o auxílio de uma faquinha, né, uma espátula, é só ir puxando que ele solta. Solta todinho. E ficou todo bauladinho, todo certinho, no formato exato que eu queria. Esse restinho que fica dentro, a gente pode tirar e colar, né, dentro do miolinho aí do ninho. E agora é só passar a cola nos tronquinhos e fixar o ninho. Ele tem que ficar assim, com umas pontas soltinhas, mas tá com cola. Então não vai ficar caindo, né, e fazendo sujeira aí em nenhum canto, não. Vai ficar tudo bem seguro mesmo. Segura até colar. E agora vamos colar os passarinhos. A gente coloca primeiro para ver exatamente como que a gente vai deixar, né? E aí passa a cola e fixa no lugar. Segura até colar. Olha como não aparece a parte de dentro, né? Porque ela fica encostadinha, né, na peça maior. Então realmente não tem necessidade de fazer detalhes porque não aparece mesmo. E está pronto o nosso ninho de passarinhos. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e muito obrigada a todos que acompanham o meu canal.